Reconhecer falhas de certificados. Ao trocar dados com segurança, um site usa SSL/TLS. Dependerá de uso de certificados digitais para validar a identidade do servidor web e trocar essas chaves criptográficas. Os certificados utilizados nas comunicações SSL/TLS são outro recurso público que pode ajudar no processo de pentest, porque você consegue ver lá o emissor do certificado, enfim. Os scanners de vulnerabilidade podem coletar e validar informações de certificados para verificar se eles estão devidamente assinados e seguros. Nessa altura do campeonato, a gente não precisa nem citar que um site ele é seguro só porque tem um cadeadinho lá, um SSL/TLS, né? A gente sabe muito bem que isso aqui é mero detalhe, que é só uma criptografia da sua máquina para o site, mas não significa que o site seja seguro, não. A descoberta de certificados desatualizados frequentemente aponta para outras questões administrativas ou de suporte que podem ser exploradas. Isso aqui eu acho que não é nem tão problemático, porque o navegador já trava já essa parte de certificados aí quando está expirado, enfim. Mas a gente precisa aprender essa parte de certificados aí, tanto para a prova quanto para o dia a dia. Um dos campos mais úteis no certificado digital, de uma perspectiva de reconhecimento, é o Subject Alternative Name, que seria esse SAN aqui. Esse subject aqui, eu acho que é do assunto, né? Assunto alternativo, nome alternativo, enfim. Os SANs podem identificar subdomínios específicos que podem ser cobertos pelo certificado. Se encontrados, qualquer SANs listados poderão ser avaliados pela equipe. E aí a gente tem exemplo aqui o Common Name, né? Que ele tem um asterisco que quiser pegar tudo que tivesse ponto .compt ali. E a gente tem aqui os SANs que ele vai especificar, né? Pode ser que ele seja somente para o compt.org ou pode para alguma outra coisa, tipo, sei lá, vendas.compt ou blog.compt, enfim. Alguns certificados simplesmente usam o caractere coringa para indicar que todos os subdomínios do domínio principal estão cobertos pelo certificado. Aí a gente entra no tal do wildcard. Não me recordo se a gente já viu ou se a gente ainda vai ver. Nessa Security Plus a gente viu sobre isso daí. Nesse caso, talvez não seja possível identificar nenhum recurso específico. Então o que acontece? Pode ser que ele especifique, né, tudo lá, todos os domínios, o blog, ponto alguma coisa. Eu sei que quando você vai rodar o Let's Encrypt, ele tem um esqueminha lá de você poder fazer todos os subdomínios, né? E aí eu não lembro se tem alguma forma automática para colocar um wildcard assim. Mas pode ser que seja um wildcard, seja um caractere coringa. Então não vai resolver muito, você não vai conseguir encontrar subdomínios. Por isso que ele está falando essa parte de descobrir o certificado aqui. Sei lá, por exemplo, você ter um site interno.compt.org. E aí esse site ele não tá, né, não tá público, digamos assim. Ou às vezes você não tem ciência dele porque ele tá lá no robots e só funcionário interno que acessa. Então, pelo certificado, você pode ver que existe esse domínio ou que seja para um sistema específico. Essa é a linha aqui, essa ideia que ele fala de descobrir detalhes do certificado. Usando o framework de transparência de certificados, esse CT aqui, são registros, né, no caso logs aqui, de autoridade de certificações, que serão as CAs públicas que são publicadas para qualquer pessoa acessar. Esses logs contêm informações sobre certificados dos domínios e subdomínios emitidos por uma CA. O framework permite que você descubra subdomínios que talvez não estejam mais cobertos pelo certificado, mas que ainda existam. Por exemplo, a organização pode ter usado um SAN específico no passado, mas depois mudou para um coringa. Esse domínio passado pode ser listado no registro CT da emissora, né, da CA emissora ali. Por algum motivo, tirou o certificado ou mudou o certificado de CA, mas pode ser que esse domínio ainda funcione. Enfim, é um outro método que você também pode levantar informação. Revogar o certificado. Todos os navegadores da web têm uma lista de autoridades de certificação e informações sobre se um certificado é válido ou foi invalidado ou revogado. Ao iniciar uma transação, o status do certificado é verificado usando dois métodos. Eu particularmente não sei porque que a Pentest traz isso aqui, mas enfim, é um resquício lá da Security Plus que a gente viu isso aqui também. A lista de certificados revogados, essa CRL aqui, ela é uma lista de todos os certificados ali que foram invalidados. Às vezes o pessoal confunde muito. Certificado revogado, certificado invalidado. O que acontece? Quando você vai registrar um certificado, você coloca lá o tempo de duração dele. 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. E aí, quando passou lá 1 ano, por exemplo, ele não é mais válido, ou seja, ele venceu. Então a gente fala que ele é revogado. Ou seja, ele é cancelado, suspenso, enfim. Ou invalidado aqui, que é o texto que ele traz. E aí tem aqui a parte do tal de OCSP. Quando eu gravei as aulas lá da Security Plus, eu confiz tempo pra caramba. Que é o Online Certificate Status Protocol. Confundo com SCP, que é outra coisa, né? É um novo caminho para validar o certificado. Basicamente, como é que funciona isso? Quando o cliente vai para o servidor web para iniciar uma transação, né? O que acontece? O servidor web ele envia o certificado para o cliente
E o cliente vai para o servidor OSCP para verificar a validade do certificado. Então ele traz aqui, ó. O cliente fez a aquisição, o servidor web devolveu, ele foi lá no OCSP e viu que o certificado está ok. Né? Beleza. Aqui ele fala que embora esse processo seja válido, né? Existe outra maneira para usar isso aqui que seria o grampeamento certificado, que é o tal do Stapling, enfim. Que é basicamente o seguinte, não é o cliente mais que vai ter essa responsabilidade de verificar o certificado, é o servidor web. Como que acontece isso? O servidor web ele vai para o servidor OCSP para verificar a validade do certificado, ele vê que isso foi validado e depois ele envia o certificado já validado para o cliente. Como os ataques podem ocorrer ao usar um certificado digital defeituoso, a equipe pode ser encarregada de avaliar se qualquer SSL TLS está devidamente assinado de seguro. Assim, eu nunca cheguei a estudar essa parte de stempling aqui, de grampeamento certificado a fundo. Aparentemente, tanto aqui no material quanto no Security Plus, falava que isso era uma forma mais fácil, enfim. Só que era utilizado, se não me falha a memória, para aplicativos mobiles, coisas assim que você não tem como muito mudar a requisição de forma tranquila. Porque analisando as duas formas aqui, você fala assim, poxa, mas se o servidor web for comprometido, todos os clientes vão ser comprometidos, porque ele vai falar que um certificado ali tá válido, sendo que pode ser que não esteja. Ou ele trocou esse certificado, então se é um ataque meio indemido, pra mim, a minha visão parece que no Stapling aqui parece ser mais fácil. Não sei dizer se na prática realmente é assim. Mas eu lembro de ver alguma coisa assim quando, acho que foi da Security Plus ou um outro material que eu estudei. Mas enfim, a gente vê a diferença aqui do CRL, que era uma lista, normalmente você baixa a lista toda, e aí isso pode ser um pouco meio pesado. Então você usa o OCSP, que você faz a validação de um certificado apenas. E usa o CRL quando você estiver, sei lá, offline, ou de tempo em tempo você não precisar fazer essa verificação. E tem essa parte do grampeamento aqui, que ele muda a responsa de verificar o certificado. Em vez do cliente falar com o servidor OCSP, quem vai fazer isso é o servidor web. Basicamente, essas duas diferenças aí que a gente precisa entender.